como que foi a Páscoa, né? Então é a história da Páscoa. Obrigado por esse dia, obrigado por ter nos aqui, obrigado por nós. Pensei que a gente conseguiu fazer os contatos. Pensei que o Micael, a Fabrício, a Laís, o Vini, a Fabrício veio, o Senhor Deus, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num ísopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia de sábado. Então, na sexta para o sábado era o grande dia da Páscoa. Mas por que é o grande dia da Páscoa? É isso que a Carol vai explicar hoje. Por que os judeus celebravam a Páscoa? Entendeu? Por que esse era o grande dia de Páscoa? Porque era o dia da preparação e eles não podiam deixar os corpos na cruz. Então ela vai explicar isso lá do início. Por que era o dia da Páscoa? Como era o dia da Páscoa? O que eles faziam no dia da Páscoa? Entendeu, Eric? Entendeu? Aí amanhã, o que acontece? Amanhã é o domingo, quando é celebrada a Páscoa hoje para nós. Porque a nossa Páscoa representa o quê? A morte de Jesus e a ressurreição. Jesus ressuscitado. Então não é mais no sábado, né? Agora é no domingo, certo? Então tudo isso é o que a Carol vai explicar hoje. E amanhã nós vamos celebrar da mesma maneira como nós vamos aprender hoje. Então amanhã a gente prepara hoje e amanhã, que seria a Páscoa, a gente come, a gente celebra. Entendeu? Hoje a gente vai preparar o pão para amanhã a gente celebrar. Amanhã vai ser a ressurreição, no caso, né? A gente vai celebrar isso. Então a gente vai celebrar simbolicamente. Simbolicamente. Porque o pessoal fala que essa foi a morte de Cristo na cruz por nós. Foi a última ceia. Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao Hades no dia da Páscoa. Foi crucificado, morto e sepultado. Ao terceiro dia, que é o domingo, ele ressuscitou. Deixa sair meu povo para prestar-me contra as recém ganhou sua espada e assim nos libertou. Então é Êxodo 12. Onde é Êxodo, Ed? Vamos lá. 1, 2, 3. Gênesis, Êxodo. Acabou. E sai em que testamento, Ed? Nossa! Isso, no Antigo Testamento. Muito bem. Glória a Deus. Já achou Êxodo no capítulo? Ó, você tá no 8. Perfeito. De acordo com o que a gente viu aqui no louvor, o que aconteceu? O povo estava lá no Egito, sofrendo muito, estava sendo muito maltratado, eles tinham que trabalhar muito, eles eram muito humilhados, e eles começaram a pedir socorro. E quem era esse povo? Eram o povo de Deus. Os hebreus. Os hebreus, era o povo de Deus. Eles estavam sendo castigados, eles estavam lá no Egito. E aí eles começaram a clamar a Deus, eles começaram, olha aqui, eles começaram a clamar a Deus, eles pediram ajuda para Deus, para que Deus ajudasse eles daquele sofrimento que eles estavam passando ali. E aí, Deus levantou Moisés e o irmão dele, Arão. Mas Deus deu uma missão para Moisés, falou que era para Moisés ir até o faraó e falar: Faraó, liberta o meu povo. Ele falava assim: então, Faraó, liberta o meu povo. E Faraó falava: não. O coração dele se endurecia. Faraó não queria deixar o povo ir. Então Deus foi enviando 10 pragas. A 10ª praga que Deus enviou foi a morte dos primogênitos. Os primogênitos eram os primeiros filhos de todos os egípcios. E aí, com a morte dos primogênitos, aí sim
Faraó libertou. Só que antes de ter essa morte dos primogênitos, o que aconteceu? Deus deu uma ordem. Deus falou assim. Qual é a ordem? Vocês lembram qual foi? Qual foi a ordem de Deus? O que Deus mandou os hebreus passarem nas portas? Ah, sangue do cordeiro. Sangue do cordeiro. Seu filho morreu. Isso mesmo. Cada sacerdote, Moisés falou assim, cada sacerdote, junto com as suas famílias, o homem da casa, né, no caso, o sacerdote, tinha que pegar um Por cordeiro. exemplo, o papai, E o pastor Mateus. era um homem, né, tinha que pegar um cordeiro, e desse cordeiro tinha que molar ele, pegar o sangue desse cordeiro, passar na entrada da tenda, no batente, né, das portas, e depois com essa carne desse cordeiro eles iam assar a carne, e eles tinham que comer os pães ácidos. Como que eram esses pães ácidos? Vamos ler aqui, ó, o versículo 34, vai, lê. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse. Levedar é quando o fermento Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Ele vai fazendo o efeito, o fermento ele vai criando bactérias, então ele vai levedando, ele vai aumentando o volume dele. São as bactérias que deixam o pão maior, sabia isso? Só que aquele pão, na verdade ele tá cheio de ar, né? É. Ele só tá levedando ali, ele parece que é grandão, mas na verdade ele tá cheio de ar dentro, isso que é levedar. Então, ó, Deus deu uma ordem, e ele falou que era do povo sair do Egito, que o anjo da morte ia passar lá, e ia matar eles. Então eles tinham que fazer as coisas rapidinho. O que eles tinham que fazer? Você já viu como o padeiro faz o pão? Quanto tempo que demora pra levedar? Não? Demora muito tempo, mais de meia hora. Tem coisa que demora bem mais horas. Só que eles tinham pressa, eles tinham que sair rápido. Então não dava tempo de esperar o Porque fermento. Faraó, quando morreu o filho dele, ele ficou com tanta raiva que ele falou, sai logo daqui. Sim, Por verdade. isso que eles tinham que sair todo apressado por corrente. o fermento significava que eles tinham que tirar da casa deles, da vida deles, tudo que desagradava a Deus. Então, se fosse ídolo, se eles tivessem algum ídolo, se tivesse algum tipo de pecado, o fermento significa pecado. Então eles tinham que tirar, né? Durante 7 dias eles tinham que se purificar, não tinham que tirar tudo que desagradava a Deus, e principalmente do coração, né? Jesus ele falou do fermento também. O fermento era o quê? A hipocrisia dos religiosos, que achavam, assim como o pão, que tem fermento, ele cresce, mas só tem volume, né? Só tem ar dentro. Assim era o religioso. Está pegando uma bola cheia de pecado. Não é? É que nem o fermento, ele vai se multiplicando. Deixa o pão grandão, mas se dentro não tá gostoso, só tá de fermento. Sim. Então, Jesus, quando Moisés falou para o povo fazer o pão, pegar o cordeiro, pegar as ervas amargas, tinha que ser tudo muito rápido, então não deu tempo. Farinha, isso, azeite, água e sal. Água e sal. Mas só isso? Só isso? Eles fizeram um pão correndo. Todo mundo se ajudando, foi bem mais rápido, né? A gente tem que sair daqui.
Glória. Essa varinha. Deus toda glória! Acabamos! Agora é só assar! Tira tudo. Vai ficar bem. Gente, se no vídeo saísse o cheiro, eu amo esse cheirinho, ó. Então aí a gente deixa tampadinho por um tempinho e depois vira. Esse daqui ainda dá pra deixar mais um tempo do outro lado. Fica, ele só dá umas borbulhadinhas. Aí vamos pôr. Opa, gente, tá bem elástico, não? Vamos fazer nesse pãozinho, né? Que além dele ser o que lá na primeira Páscoa os hebreus fizeram para sair do Egito, porque era o pãozinho mais rápido, também é o corpo de Jesus, né? Porque ele morreu na cruz por nós. E é por isso que nós comemoramos a Páscoa. Não é por causa de coelho, não é por causa de ovo, não é por causa... Porque coelho não morreu na cruz. Foi Jesus que morreu, não foi? Por nós. Ele morreu pelo nosso pecado. Por isso o pão não tem fermento. Porque o fermento simboliza o pecado. Não é por causa de chocolate. Essas coisas fazem mal, né? Fermento. Jesus, ele é puro. Não tem pecado na carne dele. Amém? Amém. Glória a Deus. Vocês lembraram de fazer bem rapidinho, Sim, a gente fez porque rapidinho. foi bem rápido. Eles fizeram correndo porque eles já tinham que sair. Porque eles foram libertos. Glória a Deus. E a Deus. E a Deus toda. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és,
deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver. Jesus, ele quer ser o pão da vida dentro do nosso coração. Ele não quer ser apenas um pão que a gente come uma vez por ano, é todos os dias. Todos os dias. Entenderam? Porque ele é chamado de pão da vida, né? Por isso que é o pão da vida que não se acaba. Ele Esse é o pão nosso perece, poder. esse pão acaba, mas Jesus não. Jesus está todos os dias com a gente. E lembra que depois, quando foi com Moisés, depois que eles saíram do Egito, que eles tinham, para pedir o perdão dos pecados para Deus, eles tinham que matar os cordeiros e entregar para os sacerdotes, para eles matarem lá no tabernáculo? Lembra, Eric? Só que Jesus, ele morreu para que eles não precisassem mais fazer isso. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus. É um único. sacrifício Um definitivo. sacrifício que morreu por todos os outros sacrifícios que eles já tinham feito com os outros cordeirinhos. Não precisa mais disso. Por isso que a gente só precisa ter Jesus no nosso coração agora. E na ceia, na última ceia que eles tiveram, Jesus dividiu o pão, né? E falou: esse é o meu corpo, que vai ser entregue para remissão do pecado de vocês. E o suco de uva simbolizava o sangue de Jesus que seria derramado. Então, antes de Jesus morrer, ele se reuniu, assim como a gente está aqui, para explicar isso para ele. Tinha as instruções de todos os ingredientes que iriam ser usados nesse pão. Tinha que fazer certinho do jeito que Deus determinou. E Lembrando- muito rápido para sair correndo com o pão para poder se alimentar no meio do deserto. Lembrando que toda receita que Deus deu para Páscoa sempre traz o quê? Que a gente é um povo dele. A gente obedece à vontade dele para que nós tenhamos comunhão com ele. Amém? Até mesmo o pão. Ah, mas é só um pão. Era só um pão de uma velocidade rápida. Não era. Também tinha um recado de Deus aí, para que a gente deixasse o pecado para fora. Fermento, Né? E ontem, nós aqui em casa, as crianças que estavam aqui conosco, porque estava chovendo muito, né? Nós fizemos os pães asmos, as crianças confeccionaram o pão asmo e hoje nós trouxemos para compartilhar com os nossos irmãos no dia de Páscoa, tá bom? Para a glória de Deus, vocês vão experimentar um sabor semelhante ao sabor que os hebreus comiam naquela época. É bem semelhante, a gente procurou fazer da forma como estava estabelecido lá para o povo de Deus. Então vocês vão experimentar hoje o suco e o pão da vida, de uma forma diferente, tá bom? Glória a Deus! Agora Sexta-feira, nós começamos a comemorar a Páscoa. E o que é a Páscoa? De Páscoa? Não. Coelhinho da Páscoa? Não. A gente comemora porque na sexta-feira Jesus se reuniu com os discípulos. Ele chegou. Né? E morreu. Jesus se reuniu com os discípulos para participar da última ceia, né? E nessa última ceia, Jesus ofereceu para eles o pão, né? Jesus disse que o corpo dele seria moído, né? Seria esmagado na cruz por amor a nós. Ele entregaria o corpo dele. Então Jesus, ele é o pão da vida. Nós nos alimentamos disso aqui para encher nossa barriguinha. Mas Jesus é aquele que preenche o vazio do nosso coração. Ele nos traz vida, ele alimenta a nossa vida, né? Ó, que bênção, eu não acredito nisso. glória a não. Deus, Glória a João! Deus. Chegue-se mais! Maravilha, meu filho. Glória a Deus! Joãozinho, tudo bom, filho? Então, eu tô falando aqui, João, que Jesus, a gente tá comemorando a Páscoa, né? A Páscoa começou na sexta-feira. A Bíblia diz que Jesus se reuniu com os discípulos dele, né, na mesa, e ele pegou o pão e explicou para os discípulos que ele seria entregue na cruz, ele seria moído, né, por amor a nós. Ele se entregaria na cruz para apanhar, para sofrer. Ele carregou a cruz, o peso dos nossos pecados. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele carregou por amor à nossa vida. Então, na última ceia, Jesus estava explicando isso para os discípulos, e aí ele foi entregando um pedacinho de pão para cada discípulo.
explicando que ele é o pão da vida, né? Esse pãozinho aqui alimenta a nossa barriguinha, mas Jesus alimenta a nossa alma, o nosso coração. E Jesus também explicou sobre o suco de uva, né? Que representa o sangue que seria derramado por amor a nós. No Antigo Testamento, o cordeiro, tinha um cordeirinho que era a ovelhinha. Essa ovelha tinha que ser perfeita, de 1 ano, não podia ter nenhum defeito, tinha que ser perfeitinho. E através da morte, do sacrifício dessa ovelha, como nós vimos ontem, né, lá no Egito, Deus trazia o perdão do pecado das pessoas através do sacrifício do cordeiro. Mas Jesus diz que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus estava explicando que o sangue dele seria derramado por amor a nós. Porque sem derramamento de sangue não tem perdão, não existe perdão. Então, antigamente, no Antigo Testamento, era o cordeiro. Hoje Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele que morreu por nós, derramou o sangue dele para nos salvar. Então essa foi a última ceia. Após isso, o que Jesus fez? Chamou alguns discípulos, né, dele para poder orar, porque ele já estava sentindo que estava chegando a hora, ele já sabia. E Jesus falava, minha alma tá angustiada até a morte. Jesus começou a suar sangue, o sangue dele o suor dele era de sangue, de tanta angústia, porque ele sabia o que estava por vir. Ele sabia que ele ia morrer, que ele ia sofrer, que ele ia ser torturado. Ele já estava sentindo angústia. Mas ele falava, vamos lá comigo. Chamou Pedro, Tiago, João para poder estar lá pertinho dele. Mas aí eles estavam dormindo. E eles dormiam. Mas chegou a hora. Chegou um dos discípulos que estava comendo lá com Jesus, que era Judas. Levou os soldados para poder prender a Jesus. E Jesus foi preso. A partir daquele momento foi um sofrimento terrível, muita tortura, muita dor, muita humilhação, mas Jesus não desistiu, porque naquele momento ele sabia já, eu vou fazer isso pelo Israel, porque se eu morrer, o Israel vai poder ter comunhão comigo, vai poder ir para o céu um dia. Glória vou a fazer Deus. isso pelo Brício, vou fazer isso pela Laís, pela Dara, pelo Vini, pelo João, pela Carol, pelo Josias, pelo Bibo, por todas as pessoas que estão aqui, pelo Eric, por todas as pessoas que estão aqui, por todas as pessoas do mundo, porque vocês já ouviram o versículo que diz que Deus amou o mundo de tal maneira o seu filho unigênito para que todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a João Deus. 3,16. Então, Jesus morreu por todos. Naquele momento, por mais dor, por mais sofrimento que ele estava sentindo, ele já estava imaginando, lembrando que lá na frente, muitas pessoas ouviriam a palavra dele, como a gente está ouvindo, né? A gente tem a oportunidade de ouvir, e que seria salvo. E orou por nós também. João 17 fala isso, né? Então foi isso. Desde o Antigo Testamento, quando o povo estava escravo lá no Egito, os hebreus, o povo de Deus, estavam lá no Egito. Eles sofriam muito. Eles apanhavam, eles sofriam demais, gente. As crianças, a gente estava conversando ontem, né? As crianças comiam de manhã e ficavam o dia inteiro, trabalhavam o dia inteiro e comia só à noite, passava E criança fome. da idade de vocês. Da idade de vocês. Não tinha escola, era Sofrimento. escravidão. Sofrimento total. Mas eles estavam sofrendo tanto, que eles começaram a clamar a Deus, pediram ajuda a Deus, e Deus ouviu o clamor deles. E aí, Deus sempre ouve as nossas orações, né? E Deus ouviu a oração e mandou Moisés para poder libertar o povo, porque eles estavam sofrendo muito. Só que Faraó deixou, vocês lembram da história? Faraó não deixou o povo ir. Deus endureceu o coração de Faraó e o Faraó não deixou. Deus foi mandando pragas. Na 10ª praga, Deus falou para Moisés, falar com Faraó: se não libertar o meu povo, eu ferirei os primogênitos, com o anjo da morte virá e matará os filhos únicos de todos os egípcios. E aí teve uma ordem para os hebreus, que era o povo de Deus: vocês vão fazer um pão asmo. O que é o pão asmo? Um pão sem fermento. Ó, tá vendo que ele é magrinho? Ó, ele não é fofinho. Porque o fermento, ele faz o quê? Ele leveda a massa, né? Ele faz crescer a massa. Só que o pão sem fermento tinha que ser feito, eles tinham que levar um cordeiro, fazer o pão sem fermento e ervas amargas, que era para eles poderem ir. Só que eles tinham que fazer isso rápido, porque eles tinham que sair lá do Egito rápido, então não dava tempo de colocar o fermento. E o fermento representa o quê? O pecado, tudo que desagrada a Deus, né?
Então, naquele momento, naquela correria que eles tinham que sair do Egito, eles iam ser libertos, eles fizeram um pão rapidinho, correndo, só com a farinha, azeite, sal, fizeram um pão rapidinho. É um pão bem saíram simples correndo. mesmo, Então bem ele é bem simples de simples. fazer. E esse pão, gente, representa Jesus, né? Jesus que é o pão da vida, tá bom? Então, quando eles saíram, foi com muita rapidez mesmo para poder sair do Egito e para poderem ser libertos. Lembra que eu preguei sobre Jesus, que é o Cordeiro Perfeito, correto? E o que Jesus ele fez? Ele morreu de uma vez por todas. Hoje em dia, na época como a Carol disse, naquela época sabe o que eles tinham que fazer? Eles tinham que pegar um cabritinho desse tamanho aqui, desse tamanho. Sabe o que tinha que fazer? O sacerdote levava esse cabrito até o altar, ele colocava a mão sobre a cabeça do cabrito, a faca no pescoço dele cortava o pescoço. E todo aquele sangue ele era passado nas portas na época do Egito. E depois esse cabrito era tirado o sangue e colocado para ser sacrificado, para ser queimado. Aí quando Jesus foi crucificado, depois disso, não precisa mais matar nenhum bichinho. Olha que lindo, glória a Deus, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Mas Jesus ele deixou o quê? Uma ordem para nós. Ele deixou para que nós nunca nos esqueçamos dele e do que ele fez por nós para nos dar a vida eterna. Então hoje o que vocês vão fazer é vocês vão sentir o que é isso, se prepararem, porque vocês precisam se arrepender dos pecados de vocês para poderem participar desse momento, passarem pelo batismo, tá bem? Então o que nós vamos fazer hoje é um lindo treinamento, amém? Então vamos lá. Então Jesus, quando estava reunido com os discípulos, ele tomou um pão e um cálice. Naquela época era comum compartilhar o mesmo pão e o mesmo cálice, tá bem? Então, quando Jesus disse, tomai o pão e comei, este é o pão, é o corpo que é dado por vós, porque ele entregou o corpo dele, mas ele nos deixou uma instrução para que lembremos de comer o pão de Deus. Como que se come? Lendo na Bíblia, orando, buscando a Deus com os irmãos, perdoar e amar os irmãos. Mas eu quero fazer com vocês, que nem a gente faz como eles faziam, pelo menos com pão. Então vou fazer o seguinte, vamos fazer com pão como eles faziam? Vamos? Glória a Deus. Vamos lá. Ele partiu o pão. Esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Agora, Josias, você tira um pedaço. Passa para o seu irmão. Tira um pedaço e passa para o seu irmão. Porque todos aí são membros do corpo de Cristo. Não, Eric, você tira um pedaço maior, fica com Israel que ele vai distribuir para os outros. Isso. Ô, Gary. Você tá com a mão ocupada, ó. Jesus, crianças, ele entregou o corpo dele na cruz. E ele disse também para que nós tomássemos o suco para lembrar do sangue dele derramado. Bebei este cálice em memória de mim. Obrigado. Portanto, comamos o pão. Podem comer o pão. É um pão gostoso? Diferente, né? Mas é diferente. É igual ao pão que vocês da padaria? Qual é a diferença? Mais leve. Mais leve? Sim, Que mais? exatamente isso. Menos gordo. Menos gordo, o que mais? Menos sal. Menos sal. O que mais? Bem diferente. Mas Menos assim, ingredientes. isso. Mas se a gente comparar com o pão da padaria, que muito bem, ele é gostoso igual ou ele é gostoso diferente? Bem diferente, não é? Agora, para vocês entenderem como que é o pão de Cristo, ele não é um pão que é para encher o nosso ventre, ele é um pão que enche o coração e a alma, e a nossa vida eterna. Portanto, agora a gente vai tomar o suco, bebam um cálice em memória de Jesus.
Lembrando que nós estamos fazendo simbolicamente para Agora, vocês aprenderem. Por isso que eu estou perguntando. E esse suco? Ele tem o mesmo sabor daquele suco de caixinha? Não. Qual é o sabor dele? Ele é. Mais forte? Ele é mais doce. Não. Ele é mais. Ele é um pouquinho ação. Exatamente. Ou sem querer você se machucou e colocou a mão na boca, não foi? Qual que é o gosto do sangue? O sangue não tem gosto forte? Tem Gosto de ferro. ferro, porque tem ferro no sangue. E é por isso que o suco de uva ele tem que ser este, para lembrar que o sangue tem um gosto forte. Para lembrar que é o sangue de Jesus que foi derramado. Tá bem? Glória Isso a Deus. tudo é para memória. E a memória é o quê? É aquilo que você lembra. É aquilo que você não esquece. E é aquilo que você sempre traz na sua mente quando você está com saudade. E quando você quer pensar numa pessoa. Quando você ama alguém. Quando você ama Jesus, você come esse pão e bebe esse suco. Porque você ama Ele. Você diz, Senhor, eu te quero. Eu te quero, Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E a Deus toda